Boa noite e obrigado a você, né? Se já nos vimos hoje na primeira live, estamos iniciando a segunda live extra desta quinta-feira, dia 20 de agosto, às 19 horas. Dessa vez vamos conversar com Paulo Siqueira sobre um tema importantíssimo, principalmente nesse momento pós-pandemia, propósito. Propósito no mundo pós-pandemia, perdão. Paulo é de Petrópolis, né, um grande amigo, e desde já eu vou registrar o nosso comentário, que vai ficar gravado aqui, né, nosso comentário fixo da live, das 19 horas. Então, live extra, 20 do 8 às 19 horas, com Paulo Siqueira. E o tema de nossa live vai ser um tema muito pertinente. Quem não sabe para onde se dirigir, realmente pode ficar à deriva, né? Então nós precisamos conhecer qual é o nosso propósito no mundo, por que estamos aqui, qual é o nosso objetivo, de onde viemos, para onde vamos e onde queremos chegar. Bem-vindo, Evani, tudo bem? Boa noite. As pessoas devem estar chegando na live. A live, novamente, vou repetir, né? Hoje, 20 do 8, quinta-feira, nessa noite chuvosa e fria, estamos aguardando uma grande friaca, né? Uma grande frente fria que vai chegar, né? Está entrando hoje. Vamos nos preparar, porque realmente precisamos estar resguardados também desse frio. Paulo Siqueira chegando. Então, o tema da nossa live de hoje será Propósito no Mundo Pós-Pandemia com Paulo Siqueira. Vamos chamar o nosso amigo para compor a telinha. Estamos dando mais um passo no nosso projeto aqui, nossa live de número 59. Né? É incrível que a gente pensa que fez a primeira live, hoje é a live número 59 e parece que foi ontem, né, Paulo? Bem-vindo aí, meu grande amigo. Satisfação enorme ter você conosco. Tudo bem contigo, família? Tudo certo? Tudo bem? Tudo beleza, Tudo graças a beleza, maravilha. Tá muito frio na Tudo tua bem? terra aí? Tá muito frio na tua terra aí? Tá não, tá tranquilo, tá sob controle. Aqui Tá dentro de casa, tranquilo, pelo que menos, tá sob maravilha. controle. Exatamente. Então vamos aí na segunda live extra de hoje, né? A ideia, né, o propósito seria nós fazermos pelo menos uma live por semana, mas a gente está tendo aqui muitos tópicos importantes para serem trabalhados e estamos reformulando, né, o trabalho. E hoje Paulo vai estar conosco aqui. Lembrando que Paulo Siqueira esteve conosco no primeiro Control Mais Café com consultores na Boêmia, no dia 16 de fevereiro de 2019. Né, o tempo passa aí, né, muito rápido, a gente tem que aproveitar verdadeiramente esses momentos. Lá a gente falou de mundo 3.0, falamos de transformação digital, e Paulo trouxe para cada um de nós a sua visão, vinda do Vale do Silício, tendo passado por algumas empresas, e foi realmente um grande sucesso. Paulo, minha gratidão pela sua amizade, a gente não tem se encontrado muito, né, a gente precisa botar máscara, escafandro, sei lá o quê, e a gente repetir mais esses cafés que são muito importantes, porque realmente o mundo está precisando de histórias felizes. Propósito no mundo pós-pandemia. Paulo Siqueira, vou fazer uma breve apresentação e já passo a palavra para você. Paulo é da Accenture International Six Sigma Institute, passionate about inspiring people, né, and contributing to the development of the entrepreneurial mindset. Então, Paulo é um verdadeiro apaixonado pelas pessoas e na contribuição de verdadeiramente mudar o mindset, a maneira de pensar, de organizar a mente, a inteligência, os negócios e as pessoas como um todo, né? Grande Paulo, a palavra está contigo aí, meu amigo. Não, Se cara, apresente aí para as pessoas que não te conhecem ainda. não, primeiramente, Sérgio, obrigado aí pelo convite, cara, muito legal estar aqui junto, né? Junto, separado, mas junto, né? Estamos aqui nesse momento tão peculiar na nossa existência, né? Que é essa pandemia doida que a gente está vivendo. Mas, cara, eu acho que a gente tem
tem muito assunto para conversar, né? Bom, você já falou, na verdade, a coisa mais importante, acho que sobre mim. No fundo, eu sou um cara apaixonado por conhecer, aprender e inspirar, né? Eu recebo muita inspiração de muitas pessoas muito importantes e a gente vai falar sobre propósito hoje aqui um pouquinho e eu acho que isso é o que me faz, isso é o que me guia. Então, adoro aprender, adoro conhecer coisas novas. Eu sou um cara de perguntas e menos de respostas. Uhum. Eu gosto muito mais de questionar do que ter aquela certeza absoluta de que a gente conhece alguma coisa. Então, acho que toda vez que a gente tem muita certeza de alguma coisa, a gente para de pensar. Então, eu acho que é isso. Assim, sou pai de um molecão de 6 anos, sou marido da Mulher Maravilha. Então, Que legal. sou um cara apaixonado por família. E sou um cara comum, como qualquer outra pessoa, mas que gosta muito de estar em família e que gosta muito de aprender e de transmitir também, de inspirar, assim Aham, como eu sou muito inspirado. Eu acho que Deus sim. dá oportunidade para a gente de conhecer muitas coisas, mas de outra forma também a gente precisa contribuir fazendo a nossa parte. Então é um pouco disso. Ô Paulo, pelos comentários que passaram rapidamente aí, você deve ter um sistema de inteligência artificial aí que vai botando centenas de pessoas em questão de segundos, né? Já estamos com 400 e tantas pessoas na live, né? Eu estou aqui Eu não de tenho, eu não tenho. Yellow Submarine, né? Eu vi a Rosemary dizendo que você é um ótimo músico e cantor, né? A gente pode fazer lives musicais também, sem problema. E eu estou aqui de We Are Living the Yellow Submarine, que a gente vai andar nesse barco aí e vamos realmente navegar, porque tem muita coisa, como você falou, você é uma pessoa mais de perguntas e não tanto de respostas, e a gente está vendo, Paulo, muita gente que está muito na parlatória, mas a pessoa não fica na escutatória, como a Rosemary fez essa semana um curso de escutatória, e as pessoas não conseguem entender, né? Vem uma pandemia, dá uma pancada em todo mundo, como a gente está vivendo, e aí a gente vê muita gente perdida, muitas pessoas sem saber o rumo para onde ir, né? Vou primeiro deixar, você já falou um pouco de você, da sua vida, experiência. O que a gente entende na realidade, Paulo, por propósito? O que seria o propósito? Por que muita gente não consegue realizar nada? O que seria essa palavra mágica que tanto se fala e poucos conseguem realmente entender e aceitar e compreender e aplicar? Propósito. Então, de novo, Sérgio, assim, acho que o objetivo principal é a gente refletir, né? Acho que a gente aproxima das respostas, mas a gente não consegue ter uma resposta talvez tão objetiva. Mas talvez a gente possa entender isso olhando um pouco para trás para a história. E eu gosto muito de estudar um pouco da história para entender como é que a gente chegou aqui hoje. E se você for pegar, olhando pelo lado da filosofia, então vou olhar por dois ângulos aqui. Um lado é o lado da filosofia e o outro lado é o lado da neurociência. Então você tem um lado da filosofia e se você for pegar um autor chamado Max Scheler, que é um filósofo alemão, que ele tem um livro chamado A Posição do Ser Humano no Cosmos, que é um pouco do que a gente vai falar sobre propósito, ele diz que todo ser humano ele foi influenciado por três grandes vertentes. Então, uma delas é a tradição judaico-cristã, a segunda delas é o pensamento filosófico e literário grego, e a terceira delas é a ciência moderna. Eu vou me ater primeiro às duas, o judaico-cristão e o filosófico grego. Se você for pegar pela tradição judaico-cristã, na verdade, Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, né? E isso tem um pouco a ver com a nossa semana também, já até tentaram fazer experimentos de semanas de dias diferentes na União Soviética, Sim. etc. Mas não funcionou muito, isso é um pouco do nosso frame. Mas Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E o ser humano, nesse universo, ele tem um lugar muito peculiar, ele é próprio da criação. E esse relato é um relato que orienta mais o Ocidente, né? Se você for pegar o Oriente, ele não é muito orientado por essa parte. Mas o ser humano ele foi feito filho de Deus, foi feito irmão perante aos outros e senhor da natureza, porque ele dá nome às coisas, né? Então você percebe que tem uma ordem nesse negócio, na criação colocada por Deus, e a função do ser humano, de acordo com uma providência divina, é achar a sua posição, é achar aquele lugar que Deus criou para ele, né? Da mesma forma que quando você olha por um outro lado,
Então, falando muito resumidamente sobre a parte judaico-cristã, mas quando você olha por um outro lado, na tradição do pensamento filosófico e literário, você não tem esse conceito de divindade, mas você tem um conceito de cosmos, que é um negócio... O cosmos é uma coisa ordenada e bela. Cosmético, por exemplo, vem de cosmos, né? Que é uma palavra naturalmente grega. E se você pegar, por exemplo, Aristóteles não tem um começo no fundo. Tudo no pensamento o grego, ele quer sempre uma ordem, ele é avesso ao caos. Então, ele quer ordenar o caos. Então, sim, tudo tem uma finalidade. O nariz está acima da boca não é por uma razão específica, senão por você já eliminar alimentos pelo cheiro, etc., para evitar ingerir alguma coisa que não seja adequada. Então, assim como na tradição judaico-cristã, você tem que achar o lugar que Deus predestinou para você, na tradição filosófica e literária grega, você tem que encontrar o seu lugar, que é a sua finalidade ali dentro. E toda vez que a gente fala de encontrar o seu lugar, seja na tradição judaico-cristã, seja na tradição grega, você tem ali algo que é muito maior do que você. Você tem algo ali que transcende você. É como se fosse você encontrar efetivamente o seu propósito. E é muito curioso quando as pessoas encontram, né, algo que é muito relevante para elas, elas dizem assim, me encontrei, eu me encontrei. E me encontrei significa exatamente isso. Eu me encontrei nesse mundo, nessa vastidão de mundo aqui dentro, e eu achei o meu lugar, o lugar a que eu me pertenço. Então, falando sobre essa parte, trazendo um pouco de história para cá para explicar um pouco disso, é assim que o nosso frame, nossa mentalidade é forjada quando você olha para trás na história do ponto de vista dessas tradições duas, sem falar da neurociência que eu falo daqui a pouco. Legal, muito bom. Exatamente por isso que muitos realmente não conseguem encontrar, né, o seu caminho, o seu propósito, a sua ideia. A gente estava recentemente conversando com o Thales Gomes, acho que você deve conhecer o Thales, essa semana tivemos uma live com ele falava da mesma maneira, né, ele é uma pessoa que viaja muito também. Se todos nós ficarmos apenas na base da pirâmide, e aí esse é um trabalho que você desenvolve hoje, né, em termos de eliminação de postos de trabalhos repetitivos, né, fazendo com que as pessoas subam, mas eu estou falando da pirâmide de Maslow, né? Se a gente ficar só na questão básica da coisa, só a questão da sobrevivência, só a questão do dinheiro, e não subir um pouco, a gente não consegue verdadeiramente encontrar esse momento nosso de encontro do propósito, daquilo, tipo assim, me encontrei, realmente achei aquilo que Deus quer, ou o Criador quer que a gente faça, porque nós não temos uma ideia, né, Paulo, de universo. Agora, como é processado, já que a gente tem essa influência, essa mudança de mindset, né? Tem muitos livros que se fala de mudança mental, mudança de estrutura de pensamento, mudança de chave, mas isso não é para todos, né? Muitos não conseguem. Como é que você vê isso? Né? Como é que a gente pode provocar essa mudança de mindset, visto que você trabalha, né? Já rodou os 4 cantos do planeta aí, já lidou com muita gente, e tem muitas experiências, talvez, de conseguir e de não conseguir. Como é que você trabalha nesse sentido? Então, até voltando um pouco antes do que você falou da pirâmide de Maslow, né? É até um questionamento que se faz muito grande sobre a própria pirâmide de Maslow, porque a própria pirâmide de Maslow, ela bota a autoestima, né? A realização, o senso de propósito como algo muito lá em cima da pirâmide, é o topo da pirâmide. Né? Depois de satisfeitas as necessidades básicas ali dentro, você tem você tem que galgar algumas etapas até chegar nisso. Isso foi frontalmente questionado pelo Viktor Frankl, que foi um cara que viveu o nazismo, foi preso, viveu em campo de concentração, e é um cara que conta no livro dele, A Busca de Sentido, exatamente como que o propósito, como que enxergar algo que lhe traga uma visão de um futuro, de algo que ele possa construir para frente, que lhe dê ânimo para isso, foi fundamental, inclusive, quando ele já não tinha mais nada, nenhuma necessidade fisiológica atendida. Então, na verdade, o propósito ele não é algo que está lá em cima da pirâmide de Maslow, mas é algo que é fundamental, inclusive, para quando você não tem absolutamente nada. E tem muitos estudos, Sérgio, né, que falam sobre, que dão algumas sugestões, que dão algumas dicas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Martin Seligman. O Martin Seligman é um cara que é o pai da psicologia positiva.
Ele foi o cara que ele foi presidente, na verdade, da Associação Americana de Psicologia. Ele é psicólogo. E um pouquinho de história sobre isso. Ele quando entrou na associação, quando ele passou a ser presidente, o que aconteceu foi que ele, por ser psicólogo há muito tempo, tratando com pessoas que tinham alguma disfunção, ele falou: olha, eu já estou há muito tempo nisso, mas eu queria entender o que faz pessoas terem um comportamento e um resultado fora da média, acima da média. Então ele queria trabalhar com pessoas funcionais e queria entender como é que as pessoas conseguem atingir resultados acima da média. E a psicologia positiva, que foi uma cadeira criada por ele, tem todo um embasamento científico de uma série de técnicas que você pode utilizar, tanto para fazer assessment, avaliação do ponto atual das pessoas, quanto também indicar possíveis técnicas que a pessoa possa usar no seu dia a dia. Então ele diz que todas as pessoas, se você pegar um gráfico, né, todas as pessoas elas trabalham num desvio normal, num desvio negativo e num desvio positivo. E o que ele diz, são palavras dele, não minha, que a psicologia ela leva as pessoas do desvio negativo para o desvio normal. E a psicologia positiva ela leva o indivíduo do desvio normal para o desvio positivo. Ou seja, ela faz a pessoa ter resultados diferentes. E dentro dessa pesquisa que ele fez, um dos principais pontos que surgiu como diferencial para alguém poder ter resultados diferentes, primeiro é um self-awareness, né? Você tem um nível de autoconsciência, de consciência mais elevado. E o segundo é você, tendo consciência mais elevada, você ter consciência sobre as suas forças. Você hoje tem, inclusive, assessments que você pode fazer de forma grátis na internet. Tem o VIA Assessment lá que você consegue fazer. Tem no próprio site do Martin Seligman também. O ruim é que está em inglês lá, mas o VIA é em português. E qual é o legal desse negócio? Assim, é que você faz um assessment, obviamente, e dependendo do assessment você tem 24, 30 forças ali que você gerencia na sua vida, né? Então, esse assessment ele vai te dar o nível de intensidade que você usa essas forças. Elas que mais se aproximam de você, as que você não tem tanto assim desenvolvido, né? E o que a ciência sugere é que você use essas forças. Primeiro você descubra quais são as suas forças, que são as suas forças de assinatura ou de caráter, que são normalmente de 3 às 5 primeiras, mais ou menos. E aí, uma vez você conhecendo essas forças de caráter e de assinatura, você aplique essas forças no seu dia a dia, mesmo em atividades que você não goste tanto. Então você começa a montar estratégias na sua vida. Primeiro, você conhece onde você é bom, porque talvez tenha acontecido com você também, mas na maioria das vezes as pessoas ficam querendo ver esse assessment ao contrário, né? Onde eu sou pior para melhorar. Eu não quero saber onde eu sou pior porque eu não quero ser bom em tudo, mas eu quero ser excepcional onde eu já sou muito bom, porque ali é meu lugar, ali é onde eu consigo fazer a diferença. Então, se conhecer suas habilidades, suas principais forças e saber como aplicá-las, é um excelente passo para você começar a fazer coisas que te gerem mais engajamento e que vão te ajudar a descobrir seu propósito. Você falou uma coisa muito importante, porque a maior parte das pessoas, de uma forma geral, só se preocupam com aquilo que, teoricamente, é o negativo ou aquilo que elas têm que melhorar, mas elas não dão o devido valor àquilo que elas já fazem de bom, né? Vide a nossa sociedade, né? Talvez ocidental, em que você faz, digamos, 98 coisas extremamente fantásticas, maravilhosas e tal. Você, de repente, teve 1 ou 2 erros, aquilo é o suficiente para botar quase que tua obra abaixo. Ninguém consegue perceber as 98 coisas que você fez, a organização, o planejamento, a colocação dos tijolos, o cimento. Aí, pô, o tapete da entrada do prédio, por um acaso, alguém passou, porque teve uma chuva no dia anterior, ficou ali meio sujo ali e você esqueceu. Pô, o cara vai pegar todo o prédio de 200 andares e vai dizer que está tudo errado por causa do tapete. Então, é uma questão da nossa sociedade que não privilegia ou não aponta, ou até mesmo a própria pessoa, como você falou, se eu já sou bom numa coisa, eu não consigo enxergar que eu tenho que me tornar excelente nessa coisa. Você tem ajudado muitas empresas, né, Paulo? Sejam pequenas, médias, grandes. Como é que tem sido esse trabalho
né? E o que te marcou mais ao longo desse tempo? Né? Que a gente sabe que você viajou muito agora em época de pandemia, né? A gente está mais em casa, estamos mais home office, né? O que te marcou mais, né? Ou você teve alguma ou várias experiências aí que, tipo assim, realmente eu tive um insight, foi nesse momento, foi uma experiência fantástica, eu me realizei muito nesse trabalho. O que você pode trazer para a gente aqui? Cara, eu costumo me realizar muito com as experiências que eu vivo. Assim, tenho inúmeras experiências e eu procuro viver cada experiência de uma forma bastante intensa. Então, assim, nesse momento o que a gente está fazendo muito é olhar muito para as nossas pessoas, né? Então, assim, a nossa preocupação de verdade é conseguir garantir que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja saudável fisicamente e mentalmente também. Então é uma preocupação grande e eu costumo dizer que todo mundo está passando pela mesma tempestade, mas não está todo mundo no mesmo barco. Cada um tem o seu barco. E aí, por cada um ter o seu barco, você não pode olhar para o lado e julgar a forma como A ou B age. Você tem que ter uma capacidade de enxergar o outro de uma forma diferente e poder colaborar com isso. É um momento diferente que a gente está vivendo e eu acho que, a despeito de tudo isso que a gente está passando, que é terrível, que é o que o Brasil e o mundo está passando, com a quantidade de pessoas mortas, que a gente tem algo que não tem palavras para descrever, por outro lado, a gente está tendo também a oportunidade de resgatar coisas muito humanas, né? Resgatar relacionamentos, resgatar a nossa humanidade. E muita gente tem falado isso, né? E isso é muito interessante, né? O ser humano querendo resgatar a humanidade. E como é que muitas pessoas costumam falar isso hoje em dia? E tomara que as pessoas realmente busquem isso de forma genuína, porque o Cortella tem um quote dele que é muito legal, que aliás tem vários, né? Mas um eu acho muito bacana, que ele fala que muitas coisas na vida são circunstanciais, né? Sim. Então, por exemplo, a pandemia, você não escolheu passar por ela, né? Mas você escolhe a atitude que você vai ter em relação a ela, em relação a passar por ela. Então, se você vai sair daqui uma pessoa melhor, se você vai sair daqui um filho melhor, um pai melhor, enfim, seja quem for melhor, uma mãe melhor, mas a escolha é sua, a decisão é sua. A gente não vai mudar a pandemia agora, mas a gente tem a possibilidade disso. Então, assim, hoje é isso que a gente está vivendo e a gente tem trabalhado muito e tem sido muito bom, muito produtivo, estar junto das pessoas mesmo de longe. E as minhas viagens sempre são experiências assim muito boas, né? Eu tive a oportunidade de estar na Índia, estar na Austrália, viajando para os Estados Unidos, estive no Vale do Silício, conhecendo empresas, as mais incríveis do mundo, mas mais do que conhecer as empresas, o que mais me interessa é conhecer a forma das pessoas pensarem. Então, coisas que me encantam são as coisas que, por exemplo, também no Vale e em outros lugares que eu tive, você vê a forma das pessoas pensarem. Como hoje, cada vez mais as pessoas estão pensando em como elas podem fazer alguma coisa para entregar alguma coisa melhor para o mundo. É lógico que as pessoas querem capitalizar isso, não tem a menor dúvida, né? Não tem almoço grátis, né? Mas quando você capitaliza alguma coisa, gerando alguma coisa de benefício para aquele mundo que você está explorando, puxa, isso é muito legal. E esse pensamento hoje que existe na juventude, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas e muito mais novas, né? Garotos de 20, 18 anos, americanos e de qualquer lugar do mundo e brasileiros. E uma coisa que sempre me marcava nas conversas com ele, nos meetups que a gente participava, como é teu nome? Eu falava, é Paulo. A segunda pergunta dele é, o que você está fazendo para mudar o mundo? Eu falei, cara, é um soco. Então, essas experiências com pessoas, né, que estão fazendo alguma coisa diferente, que estão pensando diferente, ajudando a humanidade a evoluir, como humanidade, isso me encanta. São coisas que eu adoro. Legal. Eu gosto, Paulo, você provavelmente já deve ter lido esse livro aqui de cabo a rabo aqui, se não leu, né, eu tenho ali no Kindle, né, Organizações Exponenciais, que fala muito da Singularity University. Um dos focos, ou o principal objetivo dos alunos que se formam lá, dos que passam por lá, é influenciar milhões de pessoas. Então, tipo assim, você está fazendo um trabalho que hoje pode ganhar uma escalabilidade tão grande
que não se limita única e exclusivamente à minha loja, que tem 10 funcionários, ou à minha fábrica, que tem 20 ou 30 funcionários. Então, eles são programados, né, ou orientados, né, para que se possa fazer trabalhos relevantes, para que mudem verdadeiramente uma geração inteira. Né? Então, a gente está vendo, por exemplo, empresas hoje, as plataformas como o Facebook, o Twitter, o próprio Instagram, o Zoom, que surgiu agora, e tantas outras aí, YouTube, né, que não existiam e que hoje, de repente, você atinge uma gama de pessoas tão grande, só que aí o que acontece? A maior parte das pessoas que não tiveram esse preparo, ou que não tiveram essa educação ou esse conhecimento, podem achar, né, que aqueles caras que têm não sei quantas milhares de estrelinhas ali, eles são o alvo objetivo. Aí, se eles não conseguem atingir aquilo ali, porque eles não têm, de repente, um propósito, um alinhamento, um sistema de educativo nesse sentido, né, em função até de países, como você comentou, cada país tem um tipo de educação e cultura, eles se frustram. Né? Então, aí você tem essa geração iGeneration, né, a geração I, que tem tudo isso, pode ter namorado, pode ter carro, se não pode ter casa, só que, segundo a Jane M. Twenge, que é uma autora que eu sempre cito também, ela chega à conclusão, após estudar 11 milhões de jovens, que eles não estão preparados para o que se chama fase adulta. Né? Então, tipo assim, eles veem toda essa possibilidade infinita, mas eles não têm uma experiência de, ao longo de muito tempo, disso que você falou, do Viktor Frankl, do Scheller e de tantos outros aí, porque eles não tiveram o tempo de solidificar uma base e um conhecimento. A Rosemary está perguntando aqui, ó, nas suas viagens, qual é a que mais lhe impactou, né, e por quê? A Rosemary perguntando aqui. Já te respondo também. E só fazendo um resumo sobre isso que você falou, assim, eu acho que eu também não tive isso, né? Acho que eu também não tive essa capacidade como jovem de ter essa capacidade toda. As escolas e o nosso modelo de educação não é forjado para isso. O problema é que hoje em dia você precisa desenvolver isso mais rápido, né? Na nossa geração a gente desenvolveu isso, a gente foi desenvolvendo isso com a maturidade. Então, agora você tem uma necessidade de desenvolvimento mais rápido desse tipo de competência. Então, realmente, o mundo vai precisar se modificar. Você falou da Singularity University também. Sim. O cara da Singularity University é o Peter Diamandis, que a gente teve com ele aqui também no Brasil, quando ele Legal. teve a empresa. E ele tem um conceito muito interessante, que para mim é mais do que qualquer empresa, é o modelo mental de novo. Ele tem um conceito do moonshot. O moonshot é o tiro na lua. O primeiro moonshot que aconteceu foi quando Kennedy disse, em 1960, na década de 60, na televisão, no início da década de 60, que ele ia botar o homem na lua naquela década. Só que ele não tinha mais vaga ideia do que ia acontecer. No dia seguinte, pousou um avião da comitiva do Kennedy na NASA, lá na Califórnia, e reuniram as mentes mais brilhantes da época e falaram, e aí, Kennedy falou isso na televisão, mas dá para fazer, não dá? E aí os caras se reuniram, discutiram, resumo da ópera, dá, mas vai ter que ter um investimento que nunca antes foi feito aqui. Resumo, em menos de 10 anos, no final da década, né, os Estados Unidos colocaram o homem na Lua. Então, o que o Peter Diamandis fala sobre moonshot é a capacidade de você olhar para alguma coisa, para um problema que você não faça mais vaga ideia de como resolver, e você encarar esse problema como se ele fosse possível de ser resolvido. Não é crescer o seu negócio 10% ao ano, mas crescer 10 vezes ao ano. É um salto quântico nesse negócio. E para você fazer isso, você precisa efetivamente esquecer o modo como você faz hoje, pegar uma folha de papel em branco e repensar. Se tudo for, e aí a grande pergunta do moonshot é, se tudo fosse possível dentro das leis da física, como esse negócio seria? Então, essa mentalidade de moonshot, que é de organizações exponenciais, no fundo, é uma mentalidade que é aplicável a qualquer coisa da nossa vida. Então, o que a gente está buscando hoje, cada vez mais, é uma mudança de mentalidade, de modelo mental, para que a gente consiga aplicar isso e ter resultados diferentes no nosso dia a dia. E respondendo a Rose, querida Rose... Ela está comentando aí, precisamos transcender, nos transformar para mudar o mundo. Se não houver realmente uma mudança e uma transcendência, como você falou, não é crescer 10%, é crescer 10 vezes mais ou até mais do que aquele ponto que você estava para um ponto superior acima, né? Eu gosto daquele filme, Rose, do Todo-Poderoso 2,
que no final que ele constrói a Eu também arca, gosto. Uhum. Moisés constrói a arca, e no final do filme, Deus fala para pro ator, pro protagonista do filme lá, ele fala, todo mundo quer mudar o mundo, né? Mas lembra da arca, né? A arca, o que que é a arca? É uma atitude de amor e carinho por vez. Então, se a gente, e de verdade, né, sem querer parecer, isso é difícil para qualquer um. Isso é o que a gente tenta fazer, né? Isso é uma coisa que eu acredito muito. Então, se a gente tenta mudar o nosso mundo, fazer com que o nosso mundo seja melhor, a gente consegue dar o primeiro passo para começar a mudar qualquer outro mundo. Então, esse é um pouco do que eu entendo sobre esse caminho. Tá? E as viagens, Rose, são maravilhosas. Assim, eu tive a oportunidade de estar na Austrália, conhecer um país que eu moraria lá fácil. Tive a oportunidade de estar na Índia e ter um choque cultural muito grande. É um choque de cultura muito, muito, muito grande. Foi uma adaptação para mim, mas foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande. Tive no México, foi onde eu passei mais mal em todas as viagens, por incrível que pareça. Achei que fosse Nossa, na Índia. imagino. Primeiro dia no México, eu tive febre de quase 40 graus, não conseguia levantar da cama de manhã. Então, assim, tem muita história, muita, de verdade. Você descobriu o porquê da febre, não? Foi alguma Chegou coisa que eu a... comi no jantar, e aí passei muito, 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 muito mal. Mas muito mal mesmo, de não conseguir levantar da cama, enfim. Foi uma Legal. loucura. Paulo, eu estou segurando o relógio aqui para que a hora não acabe, né? Para que a hora não passe. Quem está nos acompanhando, né? Eu não sei se eu falo em português, em inglês, em francês, em alemão, em russo, né? Que tem gente aí de todos os lugares aí. Estamos hoje aqui com a grata satisfação de conversar com Paulo Siqueira, né? Paulo.júnior81, né? @paulo.júnior81. Eu, @Sérgio Taldo. Quem puder, pode fazer o print da live, compartilhar. A gente vê os coraçõezinhos subindo aí, pode botar coraçãozinho subindo, sinal de que está acontecendo uma boa live. E o aviãozinho aí, vocês podem passar para algumas outras pessoas, que ainda dá tempo, temos aproximadamente meia hora de live. O tema da live hoje é propósito no mundo pós-pandemia, né, com o meu amigo Paulo Siqueira, que mora pertinho aqui da Mosela, né, Paulo? Estamos quase que no mesmo bairro, né? É verdade, bem pertinho. Eu vou te fazer uma pergunta e te mostrar aqui. Bem-vindo, Luiz Fernando, pessoa do Distrito de Inovação do Rio de Janeiro, está conosco aí também. Como é que a Covid modificou sua vida? Né? E esse livro aqui eu baixei ontem, tá vendo? Eu estou, inclusive, encomendando o impresso também, O Mundo Pós-Pandemia. Né? Não estou fazendo nenhuma propaganda e tudo, mas é um livro de bastante valor. Eles fizeram uma coletânea de temas sobre os mais variados assuntos. A questão do Covid, né? Tanto se fala, tanto se vê em noticiário, tanto se propaga por aí afora. Você, com a visão da Accenture, né? Os contatos que você tem, as lives que você tem feito, como é que o Covid modificou a sua vida e como é que você está percebendo esse novo mundo, né? Que todo mundo diz, é o novo normal, mas parece que as pessoas ainda não se tocaram de que realmente o mindset mental, emocional, espiritual, físico tem que mudar tudo, né? Como é que você está percebendo isso? Então, do meu ponto de vista aqui, né, para mim tem sido muito bom. Primeiro porque eu tenho conseguido, no fundo, não a pandemia, obviamente, tá? Só para deixar claro, mas tem sido muito bom poder ficar em casa, né? Não precisar viajar o tempo todo. Então isso tá com teu filho, tá com a Vanessa, tá com todo mundo aí, que maravilha. Isso é o que eu mais amo na vida, que é ficar junto da minha família. Então, e meu filho sente muito, e meu filho está gostando demais de eu estar perto dele aqui o tempo todo. Então, acho que o meu desafio é o desafio que todo mundo talvez está vivendo, que é você lidar com o trabalho, você lidar com o filho dentro de casa, né? E aí ele acha que você está de férias, e aí você tem que brincar, e aí você tem uma negociação para fazer. Então, eu tive que me adaptar também, porque nossa família é muito importante, nossos filhos são muito importantes, e a gente não pode deixar esse pratinho cair jamais. E quando ele começa a cair, sinais ficam avisando. Então, tem momentos que eu estava trabalhando muito, 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 muito. Estou trabalhando ainda muito, mas hoje eu tenho um pouco mais de organização para estar mais perto da minha família. Então eu consigo equilibrar esse meu tempo de trabalho, de filho, de esposa. Então isso é muito bom, isso é muito saudável para mim. Isso me deixa muito, muito feliz, né? Então assim, trabalhar dessa forma para mim tem sido maravilhoso.
Eu já tinha um pouco de hábito de fazer home office, né? Então eu acredito, Legal. sinceramente, que você não precisa estar do lado necessariamente da pessoa para a pessoa ser produtiva, Eu acho que a pessoa tem que entender o porquê dela estar fazendo alguma coisa e a gente tem que trazer as pessoas para isso, entende? Acho que a gente passou da fase do chicotão. Esse negócio ficou para trás, eu vivi essa fase e ela, apesar de ela gerar muitos aprendizados para você, ela gera muitas marcas, né, também. Mas assim, eu acho que a gente está vivendo uma era que a gente tem que buscar cada vez mais inspirar e trazer as pessoas pela inspiração e menos pela pancada, como ainda tem alguns lugares que fazem. Então, isso é muito bom, porque a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar, cara. Ela pode estar, sei lá, na praia, não importa. Ela sabe o que precisa fazer, Uhum. ela entende a Sim. necessidade e vai fazer. Então, isso tem sido, assim, fantástico. Do ponto de vista da mudança, cara, eu acho que nem tudo é tão para a direita, nem tudo é tão para a esquerda. Eu acho que o mundo vai encontrar um equilíbrio nesse negócio, sabe? Assim, nem vai ser tudo nem vai ser tudo home office, nem vai ser tudo voltar para o trabalho. Acho que o mundo vai encontrar um equilíbrio. Assim como para as outras coisas da vida, o mundo vai encontrar um equilíbrio também e o mundo vai estar mais preocupado com outras coisas. Os negócios estão mudando, as empresas que viviam de 10% de receita no ambiente digital, elas agora já chegam a ter 40%, 45% das receitas vindo do ambiente digital. O delivery mudou, provavelmente a forma de moradia também vai mudar. Não tem mais a necessidade de você ficar morando em grandes centros para ficar morando Uhum. perto do trabalho. Sim. Eu posso morar longe do meu trabalho. Então isso provavelmente vai fazer uma migração, pode acontecer uma migração de pessoas para os interiores, e aí os interiores vão ter que se estruturar melhor para poder receber uma população que não era prevista. E isso gera distribuição de renda também para os outros lugares. Então você tem uma série de coisas, né? A ciência propriamente dita, o quanto que ela está evoluindo para conseguir validar uma vacina num tempo recorde que nunca antes foi visto. Sim. Uhum. É tão minucioso esse negócio, então a ciência evoluindo, né, a tecnologia evoluindo numa velocidade ainda mais absurda do que já vinha evoluindo. Então, assim, eu enxergo, de novo, separando a tristeza brutal que a gente perder tantas vidas e a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que as pessoas se protejam. Do outro lado, eu enxergo com otimismo a forma como algumas coisas estão acontecendo. É lógico que você vai ter parte da população que ainda vai ter dificuldade de se adequar a isso, como a gente vê nos jornais, etc. E eu acho que, de novo, assim, a gente vai precisar continuar tendo uma ordenação disso tudo. Mas eu acho que, de um modo geral, eu acho que as coisas vão mudar, já estão mudando de uma forma que podem gerar benefícios nesses diversos ângulos assim para a sociedade, entendeu? Eu enxergo dessa Legal. forma. Rosemary está comentando aí que são muitas adaptações, reaprendizado, mudança de olhar e resgate de valores. Isso aí não tem a menor dúvida, né, Paulo? Vamos lá, você tocou na questão aí, né, que leva à educação, né? Como é que você percebe o digital, né, e como podemos nos orientar nesse novo mundo, visto que muita gente ainda é excluída digitalmente, tem muita gente que não consegue ler, tem muita gente que não tem acesso a um bom celular, tem muita gente que não tem como ter uma boa banda larga, não tem acesso a um livro, não tem acesso, apesar de que hoje você encontra muita coisa via internet, mas como ela está desorientada, e voltando à pirâmide de Maslow, ela está ainda no início, né, nos primeiros degraus, como é que um país, né, você que rodou, conheceu várias culturas aí, a gente pode fazer com que isso aí tenha novamente um eixo, né, e possa ser levado para um caminho melhor, né, porque as futuras gerações, né, a futura geração dos nossos filhos, dos nossos netos, é que vão realmente levar o mundo adiante, né? Eu acho que tem pessoas com mais autoridade para falar sobre isso do que eu, né, obviamente. Mas assim, o que eu penso sobre isso, no fundo, é que na verdade, a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Então, você vê até os próprios programas, assim, como é que são inacessíveis para as pessoas que são de baixa renda mesmo, que estão com Sim. dificuldade. A pessoa não vai ter internet, cara, a pessoa não vai ter, ela tem dificuldades básicas ali dentro, entendeu? Então, assim, a gente precisa incluir essas pessoas, e aí precisamos ter políticas públicas, obviamente, que incluam isso. Eu não sou a melhor pessoa
Sim. para dizer qual é o melhor caminho para isso. Eu tenho algumas ideias, mas acho que eu não sou uma autoridade para falar sobre isso. Agora, a gente definitivamente precisa enxergar as diferenças que a gente tem no nosso país, que são gigantescas. Um país continental que tem essas diferenças tão absurdas, né? Eu estava ouvindo a propaganda do Enem, por exemplo, né? Eu fiquei incomodado com a propaganda, de verdade, porque você estude do seu celular, cara, assim, é uma realidade que não parece que as pessoas conhecem o país. Entende? Então, assim, eu acho excludente esse negócio, sabe? Porque a gente vê claramente que as pessoas não têm acesso. Então, assim, a gente precisa repensar a forma como está sendo feito isso. Assim, meu filho está vivendo esse mundo online e, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de continuar mantendo a escola dele. Né? E eu sei que outras pessoas estão tendo um pouco mais de dificuldade para fazer isso, algumas pessoas perderam emprego, de novo, são barquinhos diferentes, é um momento em que a gente torce para que tudo dê certo, realmente para todo mundo. Meu filho está tendo a oportunidade de fazer aula online lá na Crescer, que é uma escola que eu gosto muito aqui de Petrópolis, que tem uma diretora que eu acho muito atuante, que é a Dalila, e eu acho muito bacana a forma como os professores estão se reinventando. Né? Então, os professores estão se reinventando, ninguém foi preparado, cara, para meter o rosto em frente de uma câmera e começar a dar aula para a criança. Sim, Então, a sim. pessoa se aventurar e começar a fazer isso, cara, tem muito mérito, entendeu? Muito mérito, na minha visão. E eu acho que a gente vai precisar evoluir, porque a gente está, sabe, é um pontinho muito pequenininho ainda. E a gente tem muita oportunidade de desenvolver isso. Mas para desenvolver isso, para quem já tem acesso. Agora, e para quem não tem acesso? Como é que faz para incluir, para a gente poder trazer essas crianças? Por quê? Porque se com escola a gente já perde gente para o tráfico, já perde criança para o tráfico, eu posso falar isso, que a minha mãe foi professora e diretora de escola a vida inteira em áreas de comunidade no Rio de Janeiro, e eu tenho um baita orgulho dela por isso, e a minha esposa também foi professora aqui e hoje trabalha lá no grupo do Petrópolis da Paz, que é um trabalho Sim. fantástico, coordenado pela Elsa. Você vê nitidamente os jovens saindo da escola, já na escola. Imagina agora sem ter aula. Então, assim, nós não podemos perder a nossa juventude, nós não podemos deixar a nossa juventude sair. A gente precisa efetivamente, como comunidade, como poder público, realmente fazer coisas que tragam essas crianças, esses jovens para dentro. Incluam, façam com que eles se sintam pertencentes a isso. Agora, é muito bonito tudo isso, mas a gente precisa ter efetivamente ação para poder fazer isso acontecer. Do contrário, a gente vai perder de goleada de novo. Legal, ó. Serena Martins, né? Gostei do Serena Martins, né? Vou trocar o meu para Sérgio Taldo. Gostei, Serena. Estava precisando de uma live assim, viu? Realmente, Paulo, ideias que merecem ser compartilhadas, né? O mundo está precisando de histórias felizes, né? E como você falou, independente das mortes que estão sendo ceifadas pela pandemia, que a gente gostaria que, né, não tivesse ocorrendo isso, precisamos realmente mudar esse mindset e fazer com que as coisas sejam diferentes, né? O que você acha que o futuro reserva, né, para o desenvolvimento de novos líderes? Esse dia eu fiz essa mesma pergunta para uma pessoa mais ou menos parecida com o seu perfil, ele falou assim, né, o que os novos líderes, né, podem fazer para que o futuro seja diferente, né? Como é que você observa isso, né? Novas pessoas aparecendo, como você comentou. Ninguém está acostumado a estar de frente para uma câmera falando e de repente gravando e tal. Como é que você percebe isso? Que a gente vê muitas lideranças em várias áreas. E tem aqueles que realmente se acham líderes, mas na realidade você vê que a pessoa não tem capacidade, né, para desenvolver aquilo. Como é que você percebe, né, a questão da liderança nessa nova modalidade de vida que a gente está passando com o Covid aí? Veja, eu acho que ela vai precisar ser a liderança que era antes ou depois do Covid. Acho que não vai ter muita diferença, porque o perfil de liderança mudou. Só que as pessoas ainda têm um processo, né, de desenvolvimento. Né? A gente tem um histórico disso durante muitos anos. Então, você mudar hábito é um negócio muito difícil. Né? As pessoas precisam... e acho que o mundo está se movendo para isso. Mas você hoje, acho que eu já falei até um pouquinho sobre isso,
Mas assim, eu acho que hoje o que a gente percebe é que o modelo de liderança hoje é um modelo mais inspirador. É um modelo onde você traz as pessoas para algo. Você que gosta de TED, né? Tem um TED do Simon Sinek, que é muito conhecido, provavelmente você já deve ter visto, que ele fala sobre o Golden Circle, né? O círculo de ouro, né? E ele tem livros, inclusive, falando sobre comércio, sobre o seu porquê, etc. Então, é muito mais sobre a forma como você age, como você comunica com a sua equipe, né, do que propriamente. Porque o resultado é uma consequência daquilo que você faz. Essas nossas indústrias são indústrias de pessoas. São indústrias onde as pessoas são o centro. Então, se eu não entender que essas pessoas são as pessoas que vão drivar o resultado, eu provavelmente eu vou ter resultados que oscilam, né? Dentes de serra, né? Ele chega até um determinado ponto e aí naquele momento ou eu corto todo mundo e troco meu time, porque meu time satura de apanhar, né? Ou eu começo a cair meu resultado. Então, o Simon Sinek ele fala muito sobre a forma de comunicar. E ele fez um estudo com diversos líderes. Ele percebeu que os líderes que têm maior capacidade de gestão, de liderança, são aqueles que comunicam melhor. E saber se comunicar é uma arte. É difícil, não é fácil. Né? Primeiro, para que você garanta que a mensagem foi bem passada. Mas, segundo, para que as pessoas consigam entender qual é o propósito que está por trás daquilo. Uma coisa é você pedir para a pessoa fazer determinada coisa. Outra coisa é você explicar para a pessoa qual o impacto daquilo que ela está fazendo em determinada coisa, no mundo, na sua própria empresa, na própria vida, na vida do outro. Porque quando você comunica o propósito, e as marcas hoje estão buscando fazer muito isso, né? Marcas que são vinculadas, isso tem pesquisa que mostra isso, inclusive da Ernst Young, mostra que marcas que se vinculam a propósitos, a algo que as pessoas consigam se criar uma identidade, elas têm muito mais fidelidade e mais propensão das pessoas voltarem a comprar nessa marca. Então, você comunicar, primeiro falando sobre o porquê, né? Por que é tão importante isso, né? E aí depois você conta a história do como e o que você entrega. Mas começa explicando para a pessoa, primeiro, partindo do princípio que aquela pessoa, que isso é respeito, né? Eu vou falar contigo e vou te explicar o porquê que eu estou querendo isso, de forma genuína com você, para você entender e conciliar as nossas ideias. E aí, a partir daí, a gente constrói aquilo que está se buscando. Então, a liderança, para mim, ela vai ter muita técnica, no fundo, cada vez mais a gente vai precisar ter técnicas não só de soft skills, mas de hard skills também. Diversos pontos são necessários da gente aprender para poder gerenciar, né, corporativamente alguma coisa, mas essa capacidade atitudinal de lidar com as pessoas vai fazer muita diferença no final. Então, as grandes lideranças que estão surgindo, que surgem cada vez mais, têm perfis inspiradores, vamos dizer assim, né? Rosemary, como sempre, atenta aí, ó. Precisamos reaprender a falar para ser escutado. Ela recentemente fez um curso de escutatória e verdadeiramente Rubem Alves tem uma frase, né, sobre essa questão da escutatória que a maior parte das pessoas não conseguem ouvir, perceber, sentir. Né? Esses dias eu estava aqui em casa e tenho aproveitado bastante também o momento de estar em casa. Para você ter ideia, varrendo o quintal aqui, eu tive um insight de uma coisa que eu estava há 3 meses pensando e não tive resposta. Então, varrendo o quintal, simplesmente olhando para as folhas, né, como se fosse um oriental lá no Japão ou na China, né, segurando o mala ou batendo aqueles sininhos. Pum! De repente veio um insight e falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. E eu estava pensando, raciocinando, meditando e tal. Quando eu desliguei, desconectei, que é a questão né, deu um descanso para alguns neurônios cerebrais, veio o insight. E Paulo, como é que você vê assim, um plano seu para o futuro? Como é que você percebe, né, o trabalho? O que você tem aí de ideias, né, para esse ano pós 2020 aí? Como é que você está percebendo essa... Eu sempre coloco
essa pergunta para uma parte das pessoas, não é que a gente queira que os outros tenham uma bola de cristal, mas eu tô igual aquela história do mapa mundi, né, que foi quebrado, né, e ele se espalhou para todo lado, e aí, pô, ninguém sabia montar o mapa mundi, só que você viu do outro lado, né, o desenho de cada pecinha e foi montando ao contrário até que você montou todo o mapa, né? Como é que você está percebendo isso aí? O futuro, as coisas que estão por vir? Primeiro, só falando do comentário da Rose, novamente, o Rose é verdade. E o que a gente percebe é que. E até a gente fica assistindo, né? Porque esse boom de lives que a gente está fazendo aí também ao longo desse tempo todo, né, cara? A gente vê o tempo todo nesse horário, então deve ter umas 50 aqui no meu Instagram rolando ao mesmo tempo. E eu fico. Você vai zapeando, você vai vendo a forma, né? Muita gente escuta para responder, né? Não escuta para ouvir, para refletir sobre aquilo, para ter um argumento. Então isso é de fato uma grande verdade. Assim, a necessidade da gente ouvir e se posicionar realmente é importante. E o que eu vejo, Sérgio, assim, cara, eu sou um cara otimista, sabe? Eu gosto de enxergar o para frente com bons olhos sempre, de verdade. E eu tenho buscado cada vez mais tempo, não só para mim, para minha família, para o meu trabalho, obviamente, que é muito importante para mim, mas também para estudar. Então eu tenho estudado muito, estou fazendo uma especialização bastante profunda em neurociência e comportamento, que é uma área que eu sou apaixonado por isso. E meu pai, inclusive, é um cara que eu divido bastante. Meu pai e a Vanessa são pessoas que têm bastante conhecimento nisso, a gente troca muito muito bem. Então é um negócio que me inspira, porque à medida que você começa a entender cada vez mais, né, você vai aprofundando cada vez mais esse conhecimento, você começa a entender como é que as coisas funcionam. Então estou fazendo pela PUC, então é um negócio bastante que eu gosto muito de fazer. Estou estudando em paralelo também estatística. Estou estudando em paralelo também um pouco de tecnologias educacionais para brincar com o meu molecão. Então, estou dividindo um pouco o tempo nessas coisas, tem dias específicos para fazer cada uma das coisas. Meu objetivo é continuar aprendendo e, se possível, compartilhando ao máximo também. Eu acho que isso são coisas que me fazem feliz e fazem com que a gente, em família, também esteja junto. Então, meu filho, o Gabriel, sempre participa. Essa semana fizemos uma live, inclusive, dentro da empresa. Foi a Semana dos Pais. Então, fizemos uma live lá para as quase, 2.000 pessoas da Accenture lá. Foi um negócio... cara, é muito legal você trabalhar numa empresa que te dá a oportunidade de parar no meio do dia para falar sobre sua vida pessoal, para trazer seu filho, para juntar você. O Gabriel tocou teclado, cantou, brincou, e a galera interagiu. Então, assim, cara, essas coisas são muito bacanas. Essas coisas são muito legais, engajam todo mundo, entendeu? As pessoas precisam falar sobre sentimentos. As escolas agora, a própria escola tá buscando falar sobre sentimento com as crianças. Então isso tudo é muito bom. Eu acredito no futuro, eu acredito no ser humano, eu acho que a gente pode fazer melhor, eu acho que a gente tem a capacidade e está no momento bíblico lá do deserto, né? A gente passou pelo deserto, né? Que é um momento de reflexão, é um momento da mística. Então que cada um possa viver o seu deserto de uma forma que saia de lá melhor do que entrou, né? Isso é meu desejo de verdade. Legal, Paulo. Você querendo, tira um print da tela aí, ó, com a caneca e depois você posta ele aí. Tira o nosso print lá. Vou achar minha bolinha aqui, que tem uma luz na minha frente. Eu tenho uma bolinha aqui agora, cara, que eu tiro o print sem precisar ficar... Eu não sei onde é que tá a bolinha agora. Ah, achei a bolinha, peraí, cara, aguenta aí. Agora vai. Então vamos lá. Ó, acho que foi. Maravilha. Foi? Foi, acho que foi. Foi, né? Legal. Foi. Eu vou fechar a live aqui, né? Obviamente, daqui a alguns instantes estaremos lá no IGTV. O vídeo também vai para o YouTube. Compartilhamos no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Em breve estamos escrevendo juntos um artigo, Paulo, sobre a live, né? Você está convidado aí. Tá bom. Paulo Siqueira, @paulo.junior81, @Sérgio Taldo, né? Quem tiver a oportunidade ainda dá tempo de fazer um print da live.
falamos hoje sobre propósito no mundo pós-pandemia. Nesses 2 ou 3 minutos finais, Paulo, eu vou deixar para você, me calo agora, para você deixar a sua mensagem final, né? Fica o convite para novas lives, né? E depois você me diz aí como é que você consegue, em menos de 1 minuto, 400 pessoas de uma vez. Eu tentei acenar, falar com todos, mas eu nem consegui ver todo mundo que entrou, e aí eu fico imaginando, né, uma live famosa aí que tem milhões de seguidores ou milhões de pessoas entrando, a pessoa praticamente não consegue perceber quem está ou para quem você está falando. Então é realmente um paradoxo do nosso mundo moderno. Está contigo aí a palavra final. Isso não começou hoje, né, Sérgio? Se você for ver, tem um pouquinho de história aí para trás, então... Tô vendo teu Instagram. A gente pode fazer o seguinte, o teu Instagram tem 43 mil seguidores, eu tenho quase 18 mil postagens. A gente bota as postagens com os seguidores com as postagens, a gente bomba de uma vez só, os dois bombam. É isso aí. Então, só as palavras finais aí. Então peraí que entrou um negócio aqui no meu celular. Então, Sérgio, poxa, bacana, valeu pelo papo, foi muito bacana. O pessoal que assistiu, mais uma vez, quem está acompanhando, olha, valeu por acompanhar. Desejo a vocês, cara, que fiquem bem, a todos aí que estão assistindo, que fiquem bem, que estejam conosco, acompanhando, continuem acompanhando aí o Sérgio nas lives dele, tem feito um monte com diversas pessoas, com bastante conhecimento, então acho que é uma oportunidade também de ouvir outras opiniões, outros pontos de vista, né? Quebrar um pouco algumas certezas que a gente tem, né, Sérgio? Então, desejo a todos aí que fiquem bem, que aproveitem esse momento para refletir, repensar e buscar novos ares, que eu acho que sempre é muito importante para a gente, né? A gente se transformar e a gente encontrar o nosso espaço aqui nesse universo, ele realmente faz toda a diferença. Valeu, Sérgio, obrigado. Não tenha dúvida, Paulo. Em breve a gente pode marcar um café lá no nosso amigo Leonel, né? Estive lá recentemente, vi o Carioca totalmente remodelado, totalmente refeito, está muito bacana. A gente pode qualquer hora combinar um cafezinho lá, que ele fica muito feliz também. Gente muito boa, seu amigo aí, né? Grande Paulo, amigo. Um grande amigo. Uma ótima noite para todos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E quem não assistiu a nossa live, daqui a pouco vai ter oportunidade disso. Um abraço no coração. Realmente. As portas estão sempre abertas aí. Fica o convite para outras lives, Paulo. Valeu, um grande Sérgio. abraço Obrigado. aí, cara. Tamo um abraço junto, em todos. Boa noite.